nutricionista recém-formado, eu me permito ter a prepotência de dizer que eu tenho algo a acrescentar. Mas não porque eu, sei lá, eu acho que assim, qualquer pessoa que faça por 13 anos qualquer coisa, ela tem algo a acrescentar, né? Então, eu não me acho melhor que ninguém por causa disso, mas é porque, veja, faz 13 anos que eu me formei, né? Então, se for contar os 4 anos de graduação, mais um ano que eu fiz dieta sem poder fazer no terceirão, então foi para 18 anos 18 anos da minha vida que eu tenho um tesão enorme em fazer isso, né? Daqui a pouco vai ter tempo mais de nutricionista do que de vida, né? Porque eu vou fazer 35 anos, então praticamente, né? Se for somar aí 18 com 18, 36, né? Tá indo para mais tempo como nutricionista do que sem nutricionista, né? Que eu comecei com 17 a fazer dieta. E as coisas mudaram bastante de lá até aqui, né? Então, quando eu me formei, eu costumo dizer que pediam muito pro meu pai até assim se eu ia trabalhar com cozinha, porque na época nutricionista era um cozinheiro. A nutrição não era o que é hoje. Então, hoje a nutrição chegou num ponto muito importante, que exige da gente duas coisas principais: união e sabedoria. Sabedoria aqui eu não coloquei inteligência, porque a sabedoria a gente pode dizer que pode ser a junção, né, de uma inteligência adquirida na vida com uma intelectualidade, não é só intelectualidade. Eu cruzei com muitos nutricionistas extremamente inteligentes. Oi, amor. Extremamente inteligentes e que não tinham traquejo, entendeu? Uma coisa simples, que é traquejo de consulta, jogo de cintura. E isso também é uma espécie de inteligência, só que feeling a gente é difícil ensinar para as pessoas. Feeling é quase que, sabe, você meio que nasce com, né? Então eu vejo que a minha maior dificuldade quando eu falo com um nutricionista recém-formado é no feeling, não é na parte intelectual. Por quê? Porque intelectual, gente, tá muito fácil. Tá muito fácil. Depois que inventaram o Google, não tem uma barreira que separa vocês de mim. O que eu consigo acessar, vocês conseguem também. Uma vez eu fui dar uma palestra numa cidade do interior e um aluno falou para mim assim: "Puxa, professor, você tá lá em Curitiba, você vai para São Paulo, você fala com os grandes professores, aí é diferente." Eu falei: "Não é diferente, cara. Eu pesquiso também no PubMed, eu dou um Google acadêmico ali e vou construindo." O problema é que as pessoas querem a coisa mastigada. O problema é que as coisas não são mastigadas. O conhecimento ele é tão precioso que ele precisa ser encontrado, ele precisa ser que nem um quebra-cabeça. Você vai ler uma coisa num artigo, você vai ficar matutando com aquilo. Aí você um dia está lendo um outro artigo sobre outra coisa e passa uma frase que clareou aquele outro artigo. É assim, só que precisa ler. A pergunta que eu faço antes de começar com as dicas que eu falei que ia dar é a seguinte: quem quer ir ler um artiguinho por semana? Um artigo por semana. É pouco. É pouco. Eu, quando eu estou dando uma recalchutada nas minhas aulas, eu leio um artigo por dia. Lido. Fora as pescadas que a gente dá, né? Então, veja, se é difícil, compreendam minha linha de raciocínio, se é difícil ensinar feeling, imagine ensinar feeling para quem não estuda, né? Então não tem sentido as nossas discussões, que nem hoje eu postei o negócio lá da poesia, as pessoas não querem ler, as pessoas elas não querem ler, as pessoas elas querem tudo mastigado. E vocês, nutricionistas, têm que ser a pessoa que, peraí, eu tenho aqui um artigo da Nature, da Cell Press, da Nutrition, que diz o oposto do que você está falando. Vai discutir comigo? Não, então você vai discutir com o Phillips. Então você vai discutir com o Van Loon, não comigo. Entendeu? Então aí a coisa muda. Né? Então, referenciar-se primeiro, né? Eu acho que é muito difícil, e eu entendo quem está formando, que na faculdade a gente vê muita coisa que a gente não quer usar. Por exemplo, eu sou um cara que concordo,
concordo aí com o Marcos. Eu sou um cara que eu reprovei, peguei DP em higiene dos alimentos. Isso não quer dizer que eu seja porco, né? Mas eu reprovei, eu não tenho vergonha de dizer, porque era uma matéria que falava, pelo amor de Deus, eu não quero saber a ordem que põe as coisas na geladeira. Porque o que acontecia? Quando eu dava um intervalinho, eu ia lá para a biblioteca, que na época não tinha livro de nutrição esportiva, eu ia ler Fisiologia do Exercício, eu ia ler Scott Powers, eu ia ler McArdle, eu ia ler Bioenergética. Lógico, graças a Deus a ciência avançou muito, a bioenergética é só o começo, né? Mas eu ia, porque eu não tinha o que fazer. Eu tinha umas dúvidas que não eram respondidas na época, né? Não tinham resposta na época. Então a coisa mudou bastante. No entanto, hoje, devido à contemporaneidade da coisa, a gente sabe que o Instagram faz com que a gente se sinta concorrente de todo mundo, né? O que eu quero dizer com isso, antes que me compreendam mal? Fala, Angelo! Beijo, amado. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que é muito fácil você, num clique, olhar para o lado e ver o que o coleguinha está fazendo. E naturalmente todos nós, em sã consciência, uma pessoa saudável, ela tem autoestima não muito alta, né? A gente sempre tem uma questão com a gente achar que a gente é feio demais, que a gente é burro demais, que a gente devia saber mais, a gente se cobra, né? Então, o que acontece? Você olha o cara e fala assim, por que eu não estou fazendo isso? Por que eu não comecei a fazer isso ainda, né? Então a gente olha o coleguinha do lado. Eu acho isso ruim. Então na minha época a gente não tinha facilidade do Instagram, na minha época, né? Quando o cara tá falando assim é porque já foi, né? Não tinha facilidade do Instagram, mas não tinha esse problema de, sabe? Eu cresci, eu fui forjado no fórum hipertrofia.org. Quem quiser saber mesmo da minha não interessante história, vai no hipertrofia.org, tá tudo lá, relato de nutricionista bodybuilder, tá tudo lá. Então, hoje a gente fica aflito porque eu imagino se eu fosse um recém-formado, eu me coloco no lugar e eu ia ficar bem perdido. O que eu ia fazer? Eu ia mirar no que eu gosto de estudar. Como diz Rubem Alves, a leitura é tão gostosa que não perca tempo lendo o que você não gosta, né? Eu ia focar no que eu gosto e eu ia ler muito disso, né? O básico e fisiologia são deixados lá. O básico é o básico, a célula vai ser sempre uma célula, né? Então, o que falta na galera é o básico. Não tem como você ler um estudo sobre inflamassoma sem você entender o mínimo de célula. Então, enfim, eu acho que o básico é o básico. Bioquímica, né? Bioquímica é básica. Saber de tudo, né? Mas a gente não vai conseguir saber de tudo. Por isso que é muito importante a gente se posicionar de uma maneira humilde e aprender com o outro. Bom, pessoal, vamos às dúvidas que mandaram ontem, né? Uma dúvida que foi bem frequente é assim: por onde eu começo? Me formei e agora? Né? Me formei e agora? Então, a resposta para isso é a mesma resposta que eu daria para alguém que chegou para mim e falou assim: ganhei na Mega Sena. E agora? Se acalme. Se acalme. Só se acalme. Não saia afobado queimando a largada. Se formou, sabe o que você vai fazer? Você vai descobrir para que serve parente na tua vida. Parente. Você vai pegar teus parentes e vai atender todos. Você vai fazer antes e depois com exames, vai aprender. Você vai chegar para aquela tua tia inflamadona e vai falar: tia, vou te ajudar, sabe? Você vai pegar aquela outra tia constipada e vai falar: tia, nós vamos fazer cocôzinho agora, vamos lá. E pau, é parente que você vai usar, tá? Enquanto você não tiver volume, não é desculpa para você não... Porque assim, ó, veja, quando você começa a adquirir experiência, e eu comecei a perceber isso lá pelo meu 5º ano, no meu 5º ano formado em nutrição, eu sei porque eu tô pensando nas motos que eu tinha. Eu vou assim, ó, pensando no que eu tinha. Referência às motos, carro. No 5º ano, eu me lembro que eu me sentia seguro para dar opiniões seguras. Hoje eu me sinto seguro, mas hoje eu já me sinto seguro meio que quem diz assim, ó,
Até então é isso. Se você tiver alguma coisa diferente, me fala. Não tem como, pessoal. Eu dei muita aula esse ano. Desde ano passado eu tô dando. Eu lembro que junho do ano passado eu dei aula todo fim de semana. Eu acho que só não tem como ganhar do professor Marcelo Conrado, que chega da aula de fim de semana e dali meia hora ele já está na graduação dando aula. O Marcelo Conrado ele fala de bioquímica como quem está falando de novela. De tão introjetado que é o conhecimento do cara. Né? Eu não cheguei nesse nível, né? Mas eu digo, a gente dá tanta aula, a gente vê tantos pontos de vista com alunos, e eu tenho a sorte de estar em equipe na nutrição avançada com o Edu, com a Marina, com o Bonis, que não tem como você se posicionar de um jeito que você fale que é o dono da verdade, porque você toma na cabeça, né? Então veja, olha aí o Júlio, um grande abraço, cara. Então, entende? Então assim, vamos começar para você adquirir aquela confiança no... Porque assim, uma coisa é eu ser arrogante, outra coisa é eu ser confiante, certo? E o meu paciente sente cheiro de quem não está com confiança. O dia que vocês forem atender um atleta de elite, de seleção brasileira de futebol, de ginástica olímpica, esse atleta ele sente no ar se você não está confiante no que está fazendo, né? Eu conto essa história, e quem está aí já deve ter ouvido. Eu falo, quando eu orientei o Shogun para a luta do Chael Sonnen no UFC, ele me perguntou assim, Ney, eu falei umas coisas que para ele era diferente do que ele tinha feito com outro nutricionista. Ele falou, Ney, você tem certeza disso que você está falando? Eu falei, tenho, cara. Ele falou, não, só para saber, porque é muita coisa envolvida. Você entende? Aí se você não está certo na pegada ali, o cara sente cheiro. Eu falei, nem vou fazer isso aí. Então um jeito muito prático, pessoal, de vocês, eu me formei, eu não tenho volume de atendimento, eu preciso principalmente exalar confiança. O que faz? Vai usar os parentes para isso. Parente, a tia inflamada, já falei, o tio obstipado, parente, vai atender todos os parentes de graça, vai dar uma geral nos parentes. Vamos falar, agora vocês vão entender para que serve parente. Entendeu? Então aí você vai criando o quê? Confiança, você pode dizer, porque a pior coisa é você, veja, querer achar que entende só de ler artigo também, né? A pessoa nunca pegou num adipômetro, teve uma aula de antropometria e está aí falando de análises epidemiológicas, de circunferências. Cara, vai. A clínica, ela é porrada. Ela é porrada, sabe por quê? Você tem que estar... Boa, Pri, isso mesmo. Ajuda, você tem que começar pelos parentes. Então a clínica, você leva muita porrada. É aquele paciente que sai sem te pagar, malandramente às vezes, né? É aquele paciente que, mas não era retorno, né? Não, mas eu te falei, eu não dou retorno, né? Que às vezes acontece, né? Mas estou dizendo às vezes, é má fé mesmo. Então a clínica é aquela coisa do paciente que vai tentar jogar em você. Não, mas espera aí, você podia ter feito algo melhor para mim. Não, mas eu tentei fazer, eu entrei em contato contigo. Então a clínica, o cara depois de uns 5, 6 anos de clínica, ele começa a fazer o quê? Ele começa a diminuir o número de atendimento dele. Hoje conversando com o Bonis, um nutricionista da nossa equipe, da nutrição avançada, e ele falou assim, cara, eu percebi, olha que interessante, o Bonis não formou, não faz tempo que ele formou, né? Ele está indo para o 2º ano formado. Ele falou, percebi que a minha qualidade cai depois de 5 atendimentos num dia. Eu falei, que bom, cara, que bom que você percebeu isso agora. Eu levei 13 anos boa essa dúvida aí, já vou falar, os pacientes que desmarcam em cima da hora. Eu percebi 13 anos não chegou a 13 anos, nos 10º ano eu já não queria mais atender mais do que 5. Porque se você fizer um atendimento bom, mas digo um atendimento bom mesmo, que o paciente entra e você olha pro olho dele, você se dedica nele, mais do que 5 atendimentos, cara, bem feito, você começa a embaralhar as coisas, né? O meu recorde foi 30 atendimentos num dia, né? Foi uma loucura. Eu fui para uma cidade do interior e eu fui predestinado a juntar o dinheiro para comprar uma Falcon, uma moto. Era uma moto 400 cilindradas na época, ou era, fala Jones, na época ou era Falcon ou ia para Hornet já, né? Teve aquela época que teve a brecha ali das 500 cilindradas que saiu a CB500 e não tinha nada. E eu fui para o interior com essa meta, eu preciso juntar tanto dinheiro.
E eu atendi 30 pessoas, foram 12 horas de atendimento, atendendo uma pessoa a cada 20 minutos, assim, bizarro. E terminou, coitado, eu sempre conto, a última que eu atendi foi uma senhorinha. E eu, na hora, eu não sabia se aquela senhorinha era real ou se eu estava sonhando, de tão louco que eu estava. E energético, e na época não tinha o Monster aqui, ou se tinha, não tinha acesso, sei lá. E energético, e Red Bull, e pau, mas Deus do livre. Então, assim, foi uma loucura. Eu terminei aquilo, peguei um maço de dinheiro e falei assim, vou comprar minha Falcon. Então foi tudo assim. Graças a Deus foi tudo devagarzinho. Né, de depois conseguir comprar um carro, uma casa, e assim a gente vai construindo a nossa vida, bem melhor assim, né? Bom, quando o paciente desmarca em cima da hora, não tem que fazer, cara, não tem que fazer. O problema, isso aconteceu com um amigo meu há dias aí, paciente 40 minutos atrasado, 30 minutos atrasado, então esse é um problema muito sério. E que eu procuro, como nutricionista, me posicionar assim, sem nenhuma falta. Eu procuro, poxa, o paciente está 30 minutos atrasado, eu nunca atrasei 30 minutos para chamar um paciente, entendeu? Atrasar 10 minutos faz parte, atrasar 15 minutos faz parte, né? Mas 30 minutos, tem paciente meu que está aí, que eu sei, que eu já cheguei e falei assim, olha, você poderia... amanhã você pode chegar um pouquinho mais atrasado, porque eu acho que o outro paciente que vem de outra cidade vai atrasar, né? Você avisa o paciente, mas não tem o que fazer, gente, pelo amor de Deus. Só que se o paciente faz isso umas 2, 3 vezes, aí em off eu conto para vocês o que eu faço, não vou falar aqui. Bom, o plano junto, sim, com certeza a minha dieta ela é entregue na hora, ela é entregue na hora com o paciente, certo? Semana que vem, pessoal, vocês vão ter uma novidade massa de como entregar a dieta na hora, tá bom? Guardem isso no coração de vocês. Bom, o que pediram aqui também, que eu achei bem legal, o Lucas, né? Opinião, sinal da consulta, agendar acontecer. Cara, eu não consigo fazer isso hoje, talvez a realidade de outra pessoa permita. Veja, não me entenda mal. Não me entendo mal, por favor, mas eu quero ser só honesto aqui. Quem é meu amigo sabe que eu estou sendo honesto. Tem vezes que eu torço para o paciente não ir, tá? De repente começou a aparecer consulta e gente pedindo, Ney, por favor, só tem para daqui 2 meses. Ney, por favor, arruma encaixe, por favor, eu tenho um casamento, eu tenho um funeral para ir, por favor. Beleza. Aí, quando eu vejo, fala alemão, quando eu vejo... tá entupida a agenda, eu falo assim, meu Deus, cara, o que eu fui marcar tanta gente? Tô ferrado. Aí uns 2, 3 desistem, eu falo, obrigado, Deus. Aí eu fico descalço na minha sala, ponho os pezão na mesa e tomo um café descafeinado, que agora não tô tomando mais café, tô parando com a cafeína um pouco. Tá muito louco. Então, depende da realidade de cada um. Esse de dar sinal, cara, eu nunca fiz isso, cara. Só quando eu vou atender em outra cidade, já fiz isso, tá? Porque daí envolve despesas e tudo mais, mas eu não faria. Bom, em relação ao paciente que apresenta uma patologia que não temos grande base, o que fazer? Honestidade sempre. Primeiro, não pega se você não tem tesão naquilo, né? Me direto, procura gente com uns tipos de patologia, não sei o que, problema no intestino, eu mando tudo pro Edu. Falou intestino, lá na clínica é o Edu. Eu não pego mais, já peguei e não pego mais. Por quê? O que acontece? Boa, Pri, já respondo. O que acontece, gente? Tem que ter o paciente com o perfil que você curte. Eu falei agora do Vanderlei. O Vanderlei é um perfil que eu adoro atender. Aquele cara que ele já é estabilizado financeiramente, vamos dizer assim, né? Me permite falar assim, já é aquela pessoa que já teve suas conquistas na vida e ele entendeu que algumas coisas são evitáveis lá na frente, né? Então ele agora, o que ele faz? Ele me procura para longevidade, né? O paciente que me procura, ou eu tenho várias mulheres também que procuram assim, Ney, eu não quero ser musa fitness, eu só quero retardar o processo de envelhecimento. Tem como? Tem como. Não vou dar uma aula de sirtuínas para essa mulher, mas tem como, lógico, né? Tá meio escuro, né? Mas eu já vou ligar. Bom, Pri, ainda sou travada para cobrar. Como faço? Pri, você não está fazendo nada errado. Você não está fazendo nada de caridade, Pri. Né? Então veja, terminou a consulta, eu não fico pensando em cobrar, não fico. Os meus pacientes, assim, graças a Deus, eles têm uma coisa assim, Ney, quanto que eu te devo?
Ney, vamos acertar? É o perfil. Hoje, meu perfil hoje. Mas se você vê que o paciente... Obrigado, Túlio. Se você vê que o paciente esqueceu, às vezes não é de má fé, esqueceu, se empolgou demais com a tua consulta e já está saindo. Você fala, querido, você vai pagar no cartão ou no débito? Pronto. Pronto. Só pede como é que ele vai pagar. Viu, você quer acertar no cartão ou no débito? Pronto. Manda essa pergunta, olha que manha boa. Né? Você não poderia pagar? Não fala isso. Fala assim, você poderia, você quer, e daí? Você vai acertar no cartão? Pronto. Tem gente que tem secretária. Eu, hoje em dia, trabalho sem secretária. Não quero secretária, não tenho interesse em secretária. Tive secretária, não quero mais. Gosto assim, porque o que acontece? Hoje eu tenho um volume seleto. É assim, é o paciente que vai lá, que vai fazer, que vai gastar na consulta, que vai fazer. Então, esse volume me permite não ter secretária. Se eu quisesse atender muito volume, sabe? Voltar a atender 10, 15 gente por dia, aí eu ia ter que ter uma secretária para organizar, para dar conta. Mas eu gosto assim, ó, quinta-feira, que foi? Quinta-feira o paciente chegou, mais cedo do que devia, atendi com calma, ficamos trocando ideia, né? Valeu, Pri, mas vai por mim. Quando você vê que está fechando a consulta, você vê que o paciente está levantando para você, só assim, querido, você quer acertar no dinheiro ou no débito? Tá bom? Qual que é a outra pergunta, Lucas? Bom, retorno. Retorno é o seguinte, eu não dou retorno, mas eu nunca disse que eu nunca mais ia dar retorno. Por quê? Porque alguns pacientes eu tenho percebido, eu tenho tido vontade, por iniciativa minha, de dar retorno para eles. Não é nem por uma questão financeira, não é nem por uma questão de fidelização, porque meu acompanhamento no WhatsApp é diário, eu realmente sou obcecado em zerar meus WhatsApp no final do dia. Tem nutricionista que só responde dúvida do paciente por e-mail, o que eu acho ruim, eles perdem muito paciente. Fica moroso o processo, e às vezes é uma dúvida, sabe? Ney, podia colocar aquilo no lugar daquilo? Papum, entendeu? Então eu não acho que o retorno, nesse sentido, seja para isso. Eu tenho sentido do retorno porque às vezes eu quero trabalhar com antes e depois de alguma fórmula manipulada e só quero ver os exames do cara. Aí eu acho ruim ter que cobrar mais uma consulta. Entendeu? Direto tem paciente que fala, não, vem aqui dar uma passadinha, 10 minutinhos. E não é todo o paciente, entendeu? Mas eu cogito voltar a colocar retorno, embora daí o preço da minha consulta vá subir um pouquinho, não vai ser o equivalente a 2 consultas. E o retorno, vocês têm que lembrar que retorno primeiro, um atavismo médico, é uma questão médica, porque, como diria o Antônio Krieger, meu padrinho e ortopedista, cara, eu sou ortopedista, eu peço um raio-x pro cara, não tem muito o que eu fazer na primeira consulta, entendeu? É uma situação. Agora, você entregar uma dieta, você vai dar retorno para quê? Para ver se a dieta fez efeito. Cara, que efeito faz em um mês, entendeu? Então tem tudo isso, tem todo isso que vocês têm que avaliar, se o perfil do teu paciente ele é retorno. Não, eu sou recém-formado e eu acho que para mim ajuda a fidelizar. Show, vai embora, entendeu? Eu acho, 20 dias pra galera e tal. Repensa, cara. Eu acho que retorno pode ser uma boa. Eu acho assim, Túlio, você vai descobrir se você tem tesão em dar aula ou clinicar quando você fizer isso. A gente tem uma ideia. A gente tem uma ideia do que é Machu Picchu. A gente vai para Machu Picchu e fala, cara, é melhor do que eu pensei. A gente tem uma ideia do Mont Blanc. Aí você vai para a França, sobe o Mont Blanc e fala, cara, é melhor do que eu pensei. É uma ideia, você tem que tirar. Eu penso assim, né? Você tem que conhecer o negócio para dizer que não. Eu achei que dar aula ia ser massa, mas eu não achei que ia ser tão massa. Eu ganho muito menos dando aula. Muito menos. Mas eu me divirto muito mais. Eu não paro de dar aula. Por dinheiro algum. Eu estou cogitando dar aula na graduação ano que vem. De tão massa que eu estou achando da aula. Essa luz agora ficou preto, né, minha cara, né? Divulgação. Veja, vamos lá, divulgação. No começo, eu não estou dizendo que eu era o único, mas eu não conhecia nenhum site de nutricionista. Um dos primeiros que teve site foi o Rodolfo Pérez, mas o meu site foi feito antes do dele, tá?
Então, assim, ó, eu tinha um site e boa. Na época não tinha muita coisa. Aí eu mandei imprimir uns folhetos com o meu site, fui no shopping e dei para os vendedores do shopping, porque eu conhecia a galera do shopping que puxava ferro, que ia em rave. Foi isso que eu fui fazer, né? A divulgação hoje é muito mais fácil. O que eu costumo dizer é: fale direto com o teu consumidor. Faça teu post. Bom, veja, o Ney ultimamente está dando aula. Então, ultimamente ele tem falado para quem? Para o paciente ou para o nutricionista? Pode ver, eu estou falando mais para o nutricionista, porque eu estou dando curso, estou dando aula. Em breve, algo online vai aparecer aí para vocês, tá? Porque eu sei que tem bastante gente que me pede, né? Quando que você vem na minha cidade? E, cara, não é uma coisa que depende só de mim. Então, eu acho que o primeiro rolê que vocês têm que fazer é falar com a pessoa: eu quero atender mais paciente obeso. Deixa teu Instagram como se fosse um portfólio da obesidade, entendeu? Fala direto, imagina aquele estereótipo, aquele arquétipo da pessoa e fala para ela, entende? Não sai patrocinando post, coisa. Olha, eu acho que eu nunca patrocinei um post meu, eu já patrocinei post de nutrição avançada, mas post meu não patrocinei, vai crescendo orgânico, sem pressa. Uma outra dúvida, pessoal, que perguntaram foi sobre bioimpedância, né? Eu nunca usei bioimpedância. Por quê? É engraçado, tem paciente que pergunta pra gente, né? Você trabalha com bioimpedância? Eu já mando. Não, por quê? O que você quer saber? Por quê? Já vou pro soco, né? Porque o que acontece? A Embari fez uma lavagem cerebral. Não, brincadeira. Quem quiser usar bioimpedância, usa. Mas, cara, o custo-benefício é péssimo, né? Compra uma Omron, né, de R$400. Eu só acho o problema assim, ó, que a bioimpedância, ela entra várias variáveis nela que a gente não controla. Você tem que fazer o paciente passar todo um protocolinho, toda a consulta, entende? Eu curto um adipômetro. O adipômetro ali, bota na mochila quando eu vou atender em outra cidade, pau. Às vezes, eu tenho um colateral, como tudo, né? Tudo tem um lado bom e um lado ruim. Às vezes cansa, cara. Às vezes cansa. Um dia que você dá uma pegada, atende 10, 12, 15 pessoas, fazer tudo isso de antropometria é pauleira, entende? Então, às vezes isso é ruim. Às vezes eu queria ter uma bioimpedância só para falar para o paciente, ó, suba lá, vamos te avaliar. Mas é que eu não acredito na fidedignidade da bioimpedância. Um troço que vê através da água, que é um troço que mais... Não. E outra, vocês não precisam de nenhum aparelho depois de formado. Compra um adipômetro bom e pronto. E vai achar uma sala para você sublocar para atender e acabou. E vai com o teu notebook, acabou. Eu sempre digo, uma boa consulta e uma dieta ruim é melhor do que uma boa dieta e uma consulta ruim. Entende? Foca no que é a nutrição, ajudar, ensinar as pessoas a comer. Quando é para emagrecer, emagrecer. Quando é para ganhar massa, ganhar massa. Foca nisso, não foca em aparelhinho. Esquece isso aí, eu nunca tive isso aí. Para que isso aí? Sabe? Isso daí às vezes é uma ânsia. Meu Deus, você acha que aquilo vai... Oi, Lu. Você acha que aquilo vai te trazer coisas maravilhosas? Não vai, cara. Vai te trazer boleto. O máximo que vai trazer é boleto. Tá? Eu falo, você se forma já com o nome no SPC. Não vai comprar carro. Vou financiar um consultório para mim. Pelo amor de Deus, cara. Vá atender na marquise da rodoviária, mas não faça isso. Paciente que faz tudo certo, aprendendo PCR, com procedimentos, atendimentos bonzinhos. Pois é, olha ali, ó. Olha que legal essa pergunta. E quando dá tudo certo? Eu digo que o paciente certo, ele é tão ruim quanto o paciente ruim. Por quê? Porque chega uma hora não tem mais o que fazer. Entendeu? Chega uma hora que o paciente não tem mais o que fazer. Só que ele quer ir continuar te vendo. Aí o que acontece? Você tem que trabalhar, você vai ter que trabalhar variáveis que você não trabalhou antes, né? O que eu faço é espaçar a consulta. Chega um ponto que você tem que espaçar a consulta, não tem mais o que fazer. Porque veja, o problema é que às vezes o paciente ele quer ter o corpo que ele não nasceu para ter. Você fala, filho, você você não vai ser bodybuilder, vai correr uma maratona, é mais fácil, entendeu? Com jeitinho. Mas se é um paciente de qualidade de vida e tudo mais, você tem que ir doutrinando ele, falando assim, olha, isso aqui é longo prazo, a gente está trabalhando essas variáveis, daqui 6 meses você volta. Eu faço assim. E é bom, porque
Porque o paciente não reclama daí do preço da tua consulta. Ele fala, bom, a consulta do cara não é barata, mas eu vou a cada 6 meses, tá razoável, tá bom. E o cara ainda me acompanha, porque eu falo para ele voltar daqui 6 meses, mas se ele precisar de mim, ele me manda um WhatsApp, eu respondo. Se der uma emergência, né, volta lá no meu consultório, vamos conversar, entendeu? Então eu acho que isso seria da alta. Seria da alta. Se você sente que aquele cara entendeu a mensagem, por exemplo, eu preciso de nutricionista? Eu não preciso de nutricionista, certo? Eu não preciso de nutricionista. Não porque, ele se acha bom. Não, porque eu não estou numa fase que eu precise, né? Eu não tô querendo nada da vida. Eu puxo o meu ferrinho aqui dentro de casa, não quero ficar monstrão, não quero ficar seco, sei comer bem. Estou fazendo um livro sobre isso, sobre como comer sem contar calorias. Isso é outro assunto que façam de conta que eu nem falei isso. Entendeu? Sei me alimentar para ser feliz na terceira idade. Eu quero puxar meu ferrinho para sempre. Entendeu? Então, ou andar de skate, ou seja o que for. Eu só não quero... Pensem, gente, que é muito sério isso que a gente faz. É muito sério. Sempre falo aí na internet, 71% das causas no mundo são de doenças crônicas não transmissíveis. Isso me arrastou. Quando eu vi o quanto isso estava ligado com estresse oxidativo e inflamação, isso me arrastou para a saúde pública. Mas na hora, a gente tem que fazer alguma coisa com isso. Entendeu? Então, dá para ser saudável, dá para ser estético e saudável, é nisso que eu acredito. E o nosso papo enquanto nutricionistas tem que ser assim, eu me formei, eu sou um profissional da saúde, não sou um profissional da fita métrica. Eu vou te ajudar, mas eu sou um profissional da saúde, não vou fazer milagre. Bom, adesão é complicado, gente. Primeiro de tudo, adesão, o paciente não tem adesão, coloque você como o primeiro culpado, tá? Pense assim, pega o paciente no braço e fala assim, aonde que eu falhei? Aonde que eu falhei? Me fale. O que eu podia fazer? Eu falo direto. O que eu podia fazer para melhorar a tua adesão? É chocolate que falta? Entendeu? Parta do princípio que você tem que ter feito a tua parte. Depois disso, aí você fala assim, saiu do meu controle. Por quê? Porque a adesão à dieta é uma coisa muito mais profunda do que parece. E outra, veja se a tua dieta é uma dieta fácil de aderir. Se às vezes você não está deixando o paciente mais louco do que as pessoas estão já, né? Bom, o formato de planos, como numa academia, não cobrar por funciona. Olha, gostei da pergunta, Mauro, sobre fazer planos. Pode ser uma. Já fiz pacotes uma vez, mas tem um porém, né? Você fecha um pacote de 4 consultas, um plano semestral com o paciente, só que cada paciente é uma caixinha de surpresa e você percebe o seguinte, aquele paciente só está indo porque pagou, ele não está nem aí. E eu sempre digo, eu gosto muito de ganhar dinheiro, mas eu gosto de ver meu trabalho valorizado. Né? Então o que acontece? Paciente, eu vou tentar mudar a luz aqui porque está difícil essa claridade. Paciente está indo às vezes só porque pagou um pacote, entendeu? Isso é complicado, isso é bem, tem que pensar bem. Acompanhamento mensal, depende do caso, tem que ser feito. Você vai pegar um paciente com retrocolite ulcerativa, você vai pegar um paciente compulsivo, anoréxico. Vai ter que ser mensal. Vai, como eu falei, o perfil do meu paciente hoje é o perfil do paciente da longevidade. Depende do que você considera solução. Né? Tem aquele paciente que ele nunca vai ter o abdômen que ele sonha, tem aquele paciente que ele nunca vai ter a massa muscular que ele sonha, mas os exames dele você consertou todos. Você diminuiu o PCR dele, você diminuiu a homocisteína dele, ele está evacuando diariamente, então você achou a solução. Aí ele vai falar, putz, mas ainda não estou com a estética que eu queria. O que eu falo para ele? Então você vai vir a cada 6 meses, porque vai ser lento o processo, para não dizer que não... Porque não tem como eu adivinhar também que chegou no fim o processo, entendeu? Eu só quero falar para ele, cara, venha, gaste comigo então, gaste com resultado, porque se você vier todo mês vai ser as mesmas medidas, você já está fazendo cocô todo dia, você já está com os exames bons. Casais, eu adoro atender casais, eu sempre brinco que vai chegar uma hora na minha carreira que eu vou atender só casais, eu me divirto, é o jeito que eu mais gosto de atender consulta, sério, casal é o que há, tanto é que eu tenho um preço diferente para casal. De baixa adesão, de sempre colocar contrapontos para não fazer redução. Pois é, mas não é problema teu. Não, mas se você, é como eu te falei, eu faço um protocolo de exclusão, eu falo para o paciente, o problema é a minha dieta, o que eu faço para você, que nem o paciente me procurou ontem, falou, Ney, eu estou sentindo falta de uma coisa salgada à tarde. Eu coloquei para ela queijo Minas, né? Às vezes eu coloco queijo Minas à tarde, sim, às vezes até com uma geleinha diet.
A paciente me falou o que tem que melhorar a adesão dela, entendeu? Eu, como profissional, tenho que estar atento. Se eu falo, por favor, paciente, mandar e-mail, solicitar modificação da dieta, olha que coisa burocrática. A gente reclama tanto de cartório, de coisa, de assinar e reconhecer firma, né? E a gente é assim também. Passe um e-mail, por favor, que eu vou alterar. Não, eu já fui ali no aplicativo, alterou, beleza, um abraço, pronto. Né? Aí que tá. Você, Mauro, veja, você não precisa... Vamos lá. Você tem que falar para quem você quer atender, né? E você não precisa fechar o cerco. Então eu vou falar para vocês, olha, eu quero atender longevidade. Eu não estou dizendo assim, eu quero atender pessoas de 30, 40 anos de idade. Eu tô pedindo um perfil, que às vezes é um perfil, e eu atendo pacientes aí de 20, 25 anos preocupados com a longevidade. E é isso. Eu não sei, assim, no começo eu atendia todo mundo. Mas, tem um porém. Eu era nutricionista esportivo, né? Hoje eu sou um nutricionista esportivo da longevidade esportiva, vamos dizer, né? Mas eu era nutricionista esportivo. E acontecia, tinha gente que até hoje me procura e fala assim, Ney, você atende quem não é atleta? Eu falo, lógico, é culpa minha isso. Eu não soube passar esse recado, né? Mas em compensação, o que eu atendi de público específico me ajudou muito mais, né? Igor, grande Igor. Bom, o Igor perguntou se tem algum curso fora da graduação que eu indico. Primeiro de tudo, eu acho que pós-graduação é essencial. Quem é meu aluno da pós aí sabe. Quem faz pós, escolher uma boa pós, não precisa ser a minha, não precisa ser a nossa. Escolhe uma pós num assunto que você queira saber mais. É essencial. E de preferência presencial. Tá? De preferência. E cursos online, cursos extras, cursos imersão de fim de semana... Né? O Alexson Nobre está dando aí diretos cursos bons de intestino. Sobre curso online comigo, aguardem semana que vem, porque aguardem, confiem em mim, aguardem, vai ter um curso online bom aí, tá? Principalmente para recém-formados, né? Não que outras pessoas não queiram pegar para se atualizar, tá? Bom, atendimento com mulher, levar em consideração o período menstrual em consulta? Sim, eu só coloco no prontuário que foi feita a avaliação em período menstrual. Só coloco isso. Para quem só aprende sobre saúde pública e quer esportiva, terminar a graduação, com certeza. Eu também vi pouca nutrição esportiva na pós, gente. Não tem o que fazer. Você nem por isso, não deixe de fazer cursos, não deixe de ler o que você gosta. Quantos livros de nutrição você lê por ano? Né? Quantos livros de nutrição você lê por ano? Se cada momento que a gente ficasse no Instagram a gente lesse, né? Tem coisa muito boa para ler. Aí que tá, o Gleison, não é um site. A coisa não vem mastigada assim, Gleison. Não me entenda mal, mas é que o problema é esse, é procurar um site. Ney, tem gente que me pede assim, qual livro você indica sobre alimentos funcionais? Eu posso até te indicar um livro, mas não é assim que eu estudo. Eu estudo pelo assunto, não pelo... Entende? Eu vou lá no Google acadêmico e filtro artigos de 2018 para frente. Aí eu escrevo TLR4 resveratrol e vejo o que vem. É simples. Você tem que partir da tua curiosidade genuína. O que você quer saber? Não o que os outros sabem. Eu queria saber que história é essa de microbioma, quais são as bactérias do intestino. Procura review. Procura um review. Quero saber o básico de cúrcuma, procura um review, porque review é assim, eles falam quando foi descoberta, quando que não sei o que, quando sei que lá, não sei que lá, não sei que lá. Entendeu? Procura um review bom do assunto que você quer saber. Vai atrás do assunto que você quer saber. Porque o básico, vai em livro. O básico é o seguinte, McArdle, Scott Powers, Guyton, Leninger, Alberts, lógico, e acabou. O resto é atualidades. Aí você vai no básico do que você quer saber. Pergunta do John. Putz, baita pergunta, John. O John do UFC. Qual foi seu maior desafio no início da carreira? A nutrição não era o que é hoje. A nutrição não era popularizada. Eu tive que tirar leite de... Como é que fala? Tirar água de pedra, né? Para fazer acontecer, cara. O meu primeiro ano de formado, sempre conto isso, eu atendia um paciente por mês. E eu cobrava R$50 a consulta. Eu acho que nem podia na época, porque o piso do CRN... Bom, não sei se o piso do CRN não era mais ou menos isso. Então, eu passei o primeiro ano formado ganhando R$50 por mês e não desisti. E várias vezes, não vou mentir, pensei em desistir.
entendeu? Só que eu pensei, cara, se eu não fizer isso, eu vou fazer o quê? Eu não tenho tesão por outra coisa. Aí o que eu fiz? Vou fazer site, vou escrever blogzinho, tem um monte de artigo meu, né? Então eu fazia isso, né? Mas o desafio foi isso mesmo, foi assim, não tinha Instagram, não era popular, né? Só que eu tive uma parada assim, ó. Cara, o que aconteceu, John? No meu último ano que eu trabalhava na VitaFit, com o Kenji e com o Shinji, grandes amigos meus, chega, quase fechando loja, chega um cara e começa a fazer umas perguntas técnicas sobre o suplemento, não diz quem é, e eu começo a elevar a altura do meu papo ali, terminou, ele falou, cara, você me convenceu, eu sou médico, é o Dr. Edson, guardo ele com muito amor no coração. Ney, você me convenceu, tá aqui o meu cartão, se forme e vá lá atender na minha clínica, foi assim. E ele me cobrava R$120 por mês para eu atender um dia inteiro por semana, e era isso que eu fazia. Tá bom, gente? Pessoal, muito obrigado pela presença de todos vocês, espero ter ajudado e vamos que vamos cuidar da nossa profissão. Fala, Guizão. Até amanhã então. Amanhã tem aula, hoje eu tirei o dia para hoje eu assisti o Exterminador do Futuro. Muito bom, viu? Hoje foi sábado para mim, porque amanhã e domingo eu vou trabalhar, então sexta-feira foi sábado para mim, tá bom? Galera, valeu, John, também sou teu fã, meu irmão. Galera, até mais. Tchau, tchau. Bora inflamar que hoje é sexta. Tchau.